Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri. Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Lideri Telecom. Lideri. Grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve turma, sejam todos bem-vindos, eu sou Ari Lima, estamos juntos para mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você ainda não fez a sua inscrição, faz aí a tua inscrição, toca o sininho para receber as nossas novidades, tá bom? Bom, o convidado de hoje é o Dr. Milton Mendonça, médico psiquiatra, vai falar pra gente aí, vamos abordar muitos assuntos a respeito de TDAH, depressão, ansiedade e, claro, o Setembro Amarelo. Dr. Milton, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite, Ari. Muito obrigado pela sua presença. Estávamos ansiosos aí com esse momento aqui para a gente bater um papo bacana, bem descontraído e sobre um assunto tão importante, né? Que é a questão do TDAH, a campanha do Setembro Amarelo. Mas antes, você médico, dentista e depois foi para a área da psiquiatria. Como é que foi isso? Quando eu terminei o ensino médio, eu estava na dúvida se eu queria psiquiatria, odontologia. Acabei escolhendo... Seu pai é médico? Meu pai é médico. Certo. Mas ele é médico clínico, não é psiquiatra. Certo. E aí eu acabei fazendo odontologia, né? Gostei, mas aí depois fiz até uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Mas depois resolvi fazer medicina. E aí fiz medicina, depois fiz residência, depois da graduação, fiz residência em psiquiatria. Foi uma mudança bem drástica aqui, de cirurgia para psiquiatria. Você andou por essas áreas? Eu gosto das duas áreas, acredita? Mas você não chegou a atuar mesmo no exercício de medicina? Na odontologia, cheguei. Na odontologia, sim. E na de medicina? Também. Na verdade, eu atuo até hoje. Atua até hoje? Ah, tá, certo. Eu ainda dou um plantão de Clínica América no sábado. E eu atuo na Clínica América também, não só na psiquiatria. Mas eu digo que de segunda a sexta eu sou psiquiatra, no sábado eu sou clínico. Certo. É o clínico de final de semana, né, doutor? Mas vamos lá. Todos nós temos TDAH? Ou algum nível de TDAH? Não. TDAH é um transtorno específico, né? Da psiquiatria. Não é todo mundo que tem TDAH, né? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Muitas pessoas, depois de adulto, acabam confundindo alguns sintomas de desatenção achando que é TDAH. TDAH, como ele é classificado entre os transtornos do neurodesenvolvimento, é algo que a pessoa tem desde criança, desde jovem. Ela tem relatos de perder a atenção, perder o foco muito fácil desde quando é criança. Algumas vezes, principalmente se for menino, tende a ser uma criança mais hiperativa, que não para quieto. E a vida toda, inclusive na vida adulta depois, vai ter alguma dificuldade para se concentrar, para ter foco, para produzir. Algumas pessoas que não têm TDAH, depois de adulto, acaba... Desenvolvendo? Não desenvolve. Ela desenvolve TDAH, não. TDAH não se desenvolve. TDAH praticamente se nasce com ele. Certo. O que a pessoa desenvolve é ansiedade, depois de adulto. Ou depressão. E aí a ansiedade ou a depressão também pode causar problemas de foco, de concentração, de desatenção, de procrastinação. E aí... meio que confunde um pouco com sintomas de TDAH. Entendi. Mas aí, se você for no psiquiatra, o psiquiatra não vai vai investigar de forma completa, né? A pessoa pode até chegar com uma queixa. Eu não consigo produzir no trabalho, não consigo me concentrar, não tenho foco, eu procrastino. Tá, é sintoma de TDAH? Pode ser. Mas o que é que você tem além disso?
Será que você não tem também um problema de humor, sintomas de depressão, bipolaridade também? O bipolar, ele pode ter uma fase de depressão, pode ter uma fase de mania. Na fase de depressão, a pessoa vai ter sintomas de depressão mesmo. Na fase de mania, sintomas de euforia. Entendi. Mas tanto a euforia na mania como a depressão também cursa com desatenção, perca de foco. Mas a pessoa com mania, geralmente, ela não tem a autopercepção, não traz a queixa disso. É mais na fase de depressão. Mas aí, voltando para o que a gente estava falando, é comum a pessoa estar com sintomas de depressão ou de ansiedade e chegar no consultório se queixando só dos sintomas de TDAH. Mas aí você fazendo uma anamnese, uma avaliação completa, você identifica também sintomas de ansiedade ou de depressão, e você também fazendo anamnese para conhecer o passado da pessoa, você vê se realmente aquilo bate ou não com o TDAH. E aí, se você for identificado os sintomas de depressão ou de ansiedade, a pessoa precisa tratar a ansiedade e a depressão, e se precisar, depois tratar sintomas de TDAH com remédios específicos para TDAH. Mas não tem cura. O TDAH ele é uma doença crônica, né? É um problema crônico. Ele não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, assim... Para levar uma vida normal. Para levar uma vida normal. Nada que venha atrapalhar o seu convívio na sociedade. Não. Você, através de psicoterapia e através de medicamentos, você aprende estratégias de lidar com os sintomas. Certo. Tanto estratégias de organização no trabalho, como estratégias de produtividade, como estratégias de lidar nos ambientes sociais. E você vai, à medida que vai amadurecendo e se autoconhecendo, sim, a pessoa vai aprendendo se autoconsertar em tudo que atrapalha a vida, né? Entendi. Nos gatilhos, a pessoa já tem um autoconhecimento dos gatilhos, que possa desenvolver ali naquele momento um certo tipo do que ele já tem, né? Do TDAH e tal, né? Isso. E aí ele vai saber trabalhar e levar a vida normal. Né? Já estamos aqui praticamente na metade do mês de setembro. 10 de setembro é o dia mundial, né, da campanha do Setembro Amarelo. Isso. O senhor pode falar pra gente como surgiu, como deu início à campanha? Então, é muito interessante a história. É uma história trágica, mas ao mesmo tempo bonita. A história de como tudo começou, né, o Setembro Amarelo, a campanha anti-estigma e de prevenção ao suicídio, remete a 1994, nos Estados Unidos. Teve um jovem chamado Mike M., um adolescente de 17 anos que gostava muito de carro. E ele ficou conhecido porque ele restaurou e pintou um Mustang 68 numa cor amarelo bem vivo, assim, amarelo bem vibrante. E ele gostava muito de carro, ele tinha muitos amigos, ajudava outras pessoas também a trabalhar nessa parte de automóveis. Mas ele tinha depressão. E tanto a família, os pais, os amigos não conseguiram identificar a gravidade do problema. Meio que como muitas famílias hoje em dia ainda fazem a questão da negação. Um filho meu, um parente meu tem depressão. Mas não, depressão, você tem aquele preconceito, né? Não, depressão é uma coisa... é uma coisa de pessoas fracas, é uma coisa que não existe, deixa pra lá, não trata, não procura ajuda, psiquiatra, médico de doido. Vem aquelas histórias. Então, mais ou menos isso, assim, talvez por causa de um estigma, os pais e os amigos não identificaram o problema de Mike. Ele tinha quantos anos? 17 anos. 17 anos. E aí, acabou que... em 1994, ele cometeu suicídio.
deixou uma carta para os pais até, não se culpem, eu amo vocês. E aí no velório do adolescente, muitos outros amigos adolescentes fizeram uma cesta com muitas cartas e fitas amarelas, botaram fitas amarelas nos cartões e aí, né, nos cartões eles colocaram: se precisar, peça ajuda. E aí isso viralizou no mundo, ficou conhecido na mídia. E aí muitas outras pessoas começaram... Aí deu início a essa campanha, né? Se precisar, peça ajuda. Campanha de prevenção ao suicídio. E aí é uma história trágica de um adolescente que comete suicídio. Sim. Mas é uma história bonita de muitos amigos que Sim. se reúnem para ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema a procurar ajuda. Por isso que se tornou esse mês de conscientização, né? Isso. Mas, doutor, qual é a maior causa hoje de suicídio? Existe, assim, uma estatística... a depressão ainda vem liderando isso, vem puxando essa estatística? Isso. Muitos transtornos mentais podem levar ao suicídio. Mas a depressão ainda é a mais forte, né? Ainda seria o primeiro lugar. Mas a pessoa pode se cometer suicídio por uma esquizofrenia, um transtorno psicótico. Muitos transtornos podem levar ao suicídio, mas a depressão seria o mais comum. A depressão, né? E em termos de sexo, qual o sexo que mais encabeça aí essa... O suicídio, ele é muito mais prevalente, é muito maior em homens do que em mulheres. Homens? É mesmo? Em homens. É interessante porque se você for numa emergência no hospital e fizer uma estatística do número de pessoas que chegam com tentativas de suicídio no hospital, você vai ver muito mais mulheres. Né? São muito, nas emergências, chegam muito mais mulheres tentando suicídio. Mas se você pegar a estatística das pessoas que efetivamente se suicidaram de fato, você vai ver que são muito mais homens. E muito mais, acho que 3 ou 4 vezes mais. E a faixa etária? Geralmente jovem. Jovens. É mais homem jovem. E é por isso que ideação suicida num homem jovem é muito mais perigoso. Porque o risco de ele efetivar o suicídio é maior. E como dizer, as mulheres elas tentam muitas vezes até conseguir. O homem não. Na primeira já consegue. Já vai. É muito mais agressiva a tentativa de suicídio no homem. Porque o homem procura mais armas, tem mais... Não sei, por que com o homem dá tão certo na primeira e as mulheres... Tentam muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Eu acho que o instinto masculino é mais agressivo mesmo, agressivo, assim. Né? Inclusive para cometer o suicídio também. Doutor, e é uma coisa que a gente... na minha adolescência, a gente sempre falava assim: poxa, eu não conheço ninguém, eu não lembro ninguém no meu círculo de amigos de ter perdido um amigo por suicídio, assim, eu não lembro. E muitos da minha geração, a gente não tem essa lembrança. Mas hoje, infelizmente, está se tornando uma coisa tão normal, né? A questão... Normal não, comum, né? Comum, né? Normal não, comum, né? Pessoas que cometem suicídio. O senhor atribui isso aí a quê? O advento da internet tem muito a ver também com isso? Eu acho que... Pós-pandemia? Eu acho que, na verdade, até antes da pandemia já se via essa questão do suicídio. Na verdade, o suicídio ele veio aumentando no mundo já no século XX, assim, na segunda metade do século XX, pelo menos, as estatísticas mostravam que no mundo todo
o suicídio já vinha aumentando, pelo menos as estatísticas formais, né? Porque talvez antigamente não se notificassem as coisas e depois passou a ser notificado, passou a ser computado, né? Mas vinham aumentando as estatísticas. Recentemente, a nível mundial em outros lugares, por causa das campanhas de prevenção ao suicídio, das atitudes, o suicídio até diminuiu, veio diminuindo. Com a pandemia, o isolamento social causou mais suicídio, né? O isolamento social da pandemia. O homem é um bicho social, né? Ele é feito para viver em sociedade, então isolamento é ruim. Mas no Brasil em específico e na América Latina, apesar do suicídio diminuir em outros lugares do mundo, mas no Brasil aumentou. Ele permaneceu aumentando. E esse aumento, foi perceptível que ele foi muito mais intenso em adolescentes, em jovens. Se você pegar, aumentou de uma forma global, mas qual foi a faixa etária da população que aumentou mais? Sim. Foi a faixa etária de adolescentes. Foi, entre 2016 e 2021 no Brasil, teve um aumento de 49,3% no suicídio de adolescentes de 15 a 19 anos. Meu Deus. E entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, né, teve um aumento de 45%. Então, assim, é a faixa de idade mais afetada nessa piora das estatísticas, nesse aumento. Provavelmente a questão da internet mesmo, do isolamento do mundo virtual, o aumento da ansiedade. A gente vê que o smartphone e o aumento dessa questão da produtividade gera ansiedade em todo mundo, né? Nos mais velhos também. Só que os adolescentes são os mais afetados, porque eles vivem mais isso, né? Mais acelerados. Exato. Eu lembro que quando eu peguei meu primeiro smartphone, assim, eu já era... Acho que quando surgiu o primeiro smartphone, eu já devia ter uns quase 30 anos. Mas aí eu percebo que a minha ansiedade aumentou. O smartphone aumenta a minha ansiedade, é visível, eu percebo isso. E eu que já não sou adolescente. Imagina para os adolescentes. E eles e essa geração, eles não têm paciência, né, de ver uma coisa até o final, né? É sempre muito rápido, né? Vídeos curtos, né? Já vai logo passando, tal. Não tem isso. Isso é uma coisa que também não é normal, isso, né? Isso causa um vício, né? O smartphone, ele gera um pico de dopamina no cérebro, né? Você gera um vício em redes sociais, um vício em internet, um vício... Aquilo é feito para vender, é feito para prender a atenção da pessoa, é feito para viciar mesmo, né? Porque ele precisa daquilo para poder ganhar dinheiro com os anúncios. Então, quanto mais prende a atenção da pessoa, mais ele vende o anúncio. Só que isso é ruim para o psicológico da própria pessoa que está sendo o produto a ser vendido para o anunciante, né? Certo. Doutor, e na questão, pronto, hoje a gente vê os pais com as criancinhas, qualquer coisa, tome, aí bota no joguinho lá no celular. Criancinha de 1 ano, 2 anos, já sabe mexer mais do que a gente praticamente, né? Já vai lá no vídeo, já vai no YouTube e tal. Isso é saudável? Não é saudável. Não é saudável. Tem alguns, não diria estudos, mas já tem muitos pré-estudos, digamos assim, mostrando isso. E que a pessoa só deveria ter um celular, assim, um smartphone depois dos 14 anos. Isso.
Mas hoje as criancinhas, você vê aí, e se você não der o celular, a casa cai, né? Exato. A casa cai. A casa cai, Então, assim, é realmente, infelizmente, a gente vê que é uma geração que está ficando doente, né? Com uma coisa que era para ajudar, que ajuda, a questão da tecnologia, o smartphone e tal, mas também traz muitos problemas, né? Exato. E a gente não está sabendo lidar com esses problemas, né, doutor? Procura ajuda, mas quando procura já é tarde, né? Muitas vezes, né? Isso. Na questão da prevenção, já que a gente está falando aí do mês de setembro, o mês com essa campanha, quais as dificuldades encontradas para prevenir? Muita gente tenta fazer a prevenção, mas existem dificuldades nessa questão de prevenção? Não dar continuidade? Então, eu diria que tem 2 gargalos no tratamento da saúde mental para a maioria das pessoas. Um tem melhorado bastante, que é a questão do estigma. Né? Então, o estigma de procurar ajuda na saúde mental ou admitir que tem uma doença mental, uma ansiedade, uma depressão, era muito grande. Então, as pessoas não chegavam a procurar ajuda. E é interessante a gente falando de suicídio que as estatísticas mostram que a grande maioria das pessoas que cometeram suicídio, elas não estavam fazendo tratamento. Elas não estavam se tratando. Ou elas trataram e abandonaram, né? Elas faziam tratamento e abandonaram o tratamento. E aí elas cometeram suicídio. Então, isso é um dado importante. Então, o estigma, ele aumenta a estatística de suicídio, porque evita que as pessoas procurem ajuda. Evita que as pessoas procurem tratamento. E aí esse seria um gargalo, né? Certo. Só que isso vem melhorando ao longo do tempo, né? Esse preconceito contra o tratamento de saúde mental vem diminuindo. Sim. E... Realmente, antigamente a gente... Aquela pessoa ali faz terapia. A gente já via aquela pessoa com... Ela não deve ser muito normal. Hoje, terapia é uma coisa recomendável para todo mundo, né? Exato. E aí, hoje, como as pessoas diminuiu esse estigma, esse preconceito, então tem uma facilidade maior das pessoas procurarem ajuda. E as pessoas já estão dizendo, eu vou para o psiquiatra. Tá mais normal, né? Antigamente dizer isso é a mesma coisa que dizer, eu sou doido. Mas hoje, né, tá melhor em relação a isso. O outro gargalo que eu diria é a questão financeira. Porque o acesso ao tratamento é caro, de modo geral, assim. E no SUS, você não vê um tratamento ainda acessível, de qualidade, assim, e com acessibilidade, né? Certo. Você vê, por exemplo, os ambulatórios de psiquiatria e de psicologia no SUS. Aqui mesmo em Recife, você vai no posto de saúde e tenta solicitar uma vaga para um ambulatório de psiquiatria, a vaga só sai 1 ano depois. Psicologia é a mesma coisa. Então, é um acesso para a população mais pobre, é difícil acesso. E há um tempo atrás, os planos de saúde também não cobriam, né? Esse tratamento com psicólogo. Isso. Os planos não aceitavam, né? Hoje já aceitam, né? Exato. Hoje os planos de saúde já cobrem, né? Já cobrem, né? Mas antigamente eles não cobriam isso. Eu não sei dizer se antigamente não cobriam, mas cobrem. Cobrem, mas o acesso através de plano de saúde, acho que hoje está mais fácil do que já foi. Dr. Milton, queria que o senhor falasse para a gente quais os maiores fatores de riscos para o suicídio hoje, assim, internet. Existem fatores de risco e fatores de proteção. Certo. Talvez o maior fator de risco para uma pessoa cometer suicídio é já ter tentado antes.
Então, quem já teve uma tentativa de suicídio, tem um fator de risco muito maior de tentar novamente. É mesmo. E aí é um fator de risco grande para cometer o suicídio. Possuir doença mental é também um fator de risco, né? Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que tem transtorno bipolar, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, principalmente um transtorno de personalidade tipo borderline, tem uma probabilidade maior de cometer o suicídio, né? E aí você vai tentando estratificar o risco de suicídio através da análise das combinações dos fatores de risco. Por exemplo, já ter tentado suicídio antes, ao mesmo tempo possui uma depressão grave, ao mesmo tempo não está tratando, ao mesmo tempo ser um homem jovem, então você tem um risco muito mais alto, porque você tem uma combinação de vários fatores de risco. Então, quanto mais fatores de risco você tiver ao mesmo tempo, maior o risco de suicídio vai ser. E aí, a questão de possuir ideação suicida, a gente coloca essa questão da ideação como a gente divide em duas categorias. Uma ideação com planejamento e uma ideação sem planejamento. Aquela ideação sem planejamento seria só uma ideia, um pensamento. Seria melhor que eu morresse, mas eu nunca pensei em como fazer isso. Aí seria uma ideação suicida sem o planejamento. Sim. Uma ideação suicida com planejamento é a pessoa que não só gostaria de morrer, mas ela está já planejando como fazer isso. Então aí já é uma ideação muito mais grave, né? E se ela, além de planejar, ela já executou uma tentativa, então, aí mostra que vai tentar... tem uma possibilidade enorme de tentar novamente. Exato. E aí... alguns sentimentos que se relacionam com a pessoa com um risco mais alto. E aí a gente coloca um sentimento de desesperança, né? A perca da esperança. A pessoa não tem mais esperança na vida, não tem mais esperança em mim mesmo, não tem mais esperança nos outros. A falta de esperança se correlaciona muito com o suicídio. O desespero, o desamparo, né? A questão do isolamento, o desamparo vem muito também com a questão do isolamento social. Você não tem apoio, rede de apoio, família, amigos, filhos. Então, uma pessoa que é isolada no mundo, uma pessoa que não tem uma rede de apoio, ela tem um risco maior de cometer suicídio, porque ela não tem muitos laços afetivos, muitos vínculos de famílias e amigos. Entendi. Uma pessoa mais impulsiva, né? Ou que tem algum transtorno da impulsividade, um transtorno de personalidade que deixa a pessoa mais impulsiva. Ela, num ato de desespero, no impulso, ela pode cometer o suicídio. Doutor, e o que fazer com essa pessoa que já tentou? Então, para você que está nos assistindo agora, né, uma pessoa na sua família que você tem conhecimento de que essa pessoa já tentou e graças a Deus não deu certo, mas que a probabilidade de tentar novamente é grande, né? Sim. Qual o tipo de ajuda que a gente deve buscar? Então, primeiro, ajuda profissional. Profissional. Né? Ajuda profissional que vai até, inclusive, guiar a família, né? Dar alguma luz, assim, do que fazer e de como fazer. Certo. Essa ajuda profissional seria o psiquiatra, o psicólogo, mas o psicólogo, ele que encaminha para o psiquiatra, dependendo do grau? Não necessariamente. As duas vias são possíveis. Certo.
né? Você pode ir primeiro para um psiquiatra e ele te encaminhar para um psicólogo. Você pode ir primeiro para o psicólogo e ele te encaminhar para o psiquiatra. Perfeito. As duas vias são possíveis. Certo. E o tratamento mais eficaz é o tratamento combinado. O tratamento com o psiquiatra medicamentoso e o tratamento da psicoterapia com o psicólogo combinado, ele costuma ser mais eficaz. Mas outros profissionais também contribuem muito para a questão da saúde mental. Por exemplo, a questão da atividade física. O profissional da educação física, por exemplo, hoje, né, muita gente tem personal trainer. Isso. Então, você ter um estímulo para uma atividade física diária, na rotina, principalmente atividades aeróbicas, atividades mais intensas, elas ajudam muito no tratamento da saúde mental. Então, atividade física, atividade de lazer, um sono adequado, isso contribui muito para a melhora da saúde mental. Não é só medicação, psicoterapia. Entendi. A atividade física é colocada já como se fosse mais um remédio para a depressão. Tem que ter, né? Sim. Tem que ter. Doutor, você... antes da gente falar sobre a insônia... tem também uma questão que eu queria falar também sobre a questão dos fatores de proteção contra o suicídio. Sim, certo. Existem algumas coisas que protegem, né, contra a pessoa cometer o suicídio. Por exemplo, o suporte de familiar e amigos, não deixar a pessoa isolada, né? Fazer com que ela crie um vínculo de família, de amigos. Você diz isolada, aquela pessoa que adora ficar no seu cantinho, no quarto. A própria depressão traz um isolamento social. Certo. A pessoa deprimida, ela não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Ela não gosta, não sai, não tem vontade de sair com os amigos, nem para lugar nenhum, nem para festa, nem para praia, nem para nada. Isso já é um sintoma, né? É um sintoma. O isolamento social é um sintoma de depressão. Certo. A questão da prática religiosa é um fator de proteção, né? Perfeito. Ajuda na questão do suicídio. Isso é importante. Quem tem crianças em casa, por exemplo, mães e pais, elas... tem muita gente, engraçado, tem gente que chega deprimida no consultório e fala: doutor, se eu não tivesse meu filho para criar, eu já teria morrido. Então, ter crianças pequenas em casa das quais você se responsabilize, lhe protege contra o suicídio. Já pensou? Porque você fala: cara, eu preciso criar meu filho. Então, você não faz isso. Entendi. O tratamento da doença mental, né? Aceitar o tratamento da doença mental é um fator de proteção, né? Estar tratando, né? Ou, se a pessoa não possuir nenhuma doença mental, né? É um fator de proteção. A capacidade de adaptação e resiliência. Tem muita gente que acontece alguma coisa ruim e ela afunda. Tem gente que sofre a mesma coisa ruim, mas ela é resiliente, ela consegue se adaptar, Sim. Ela consegue superar. Certo. Então, a capacidade de superação, de resiliência é um fator de proteção. Certo. E a questão do acesso ao serviço de saúde mental, né? Que eu já falei, né? De facilitar o acesso ao tratamento de saúde mental, porque hoje as pessoas com menos condição financeira, praticamente, né, dependendo do lugar, não existe nem esse acesso. Então... Exato. Doutor, você falando aí na questão da capacidade de adaptação e resiliência, isso inclui também momento de luto, né? Alguém que perdeu um ente querido, algumas pessoas da mesma família conseguem suportar esse momento de dor. Isso, superar. Né? Superar. Outros não. Né? Outros não conseguem, né? Pensa que o que vai ser de mim sem fulano, sem minha companheira, meu companheiro, sem meu pai, minha mãe. E aí pode até pensar em cometer... Isso. Por não suportar essa dor. Exato. Né? Exato.
E aí trabalhar a resiliência e a capacidade de superação é importante. Doutor, eu queria saber a questão falasse pra gente sobre a diferença entre transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Então, o transtorno bipolar, ele é uma doença muito mais, digamos assim, neurobiológica, né? E o transtorno de personalidade é um transtorno da forma como você vê o mundo, é da personalidade, né? A personalidade é algo que a pessoa constrói ao longo da vida, principalmente na infância, né? As suas experiências de vida, o que você aprendeu. Tem coisas, por exemplo, o temperamento, que a pessoa já nasce. Esse bebê é mais irritado, esse bebê é mais calminho. Então, tem coisas de temperamento que você já nasce com ele. Mas aí, a partir dessa base que você já nasce com ela, você vai construindo as suas experiências de vida. Certo. E essas experiências de vida, inicialmente, vai ser na família, principalmente na relação com a mãe. A primeira experiência que a pessoa tem com o mundo é a relação dela com a mãe enquanto é bebê. É a primeira experiência da criança com o mundo. E depois com o pai, e depois com a família, os amigos da escola. E aí, a partir de toda a experiência que você tem, a partir do seu temperamento, a partir de tudo, você vai construindo sua personalidade. Toda criança, ela é normal para a criança ela ser um pouquinho mais egoísta. Ela é mais... Criança geralmente não quer dividir o brinquedo, não quer... tem uma dificuldade de esperar. Tem até umas experiências, estudos que mostram... você chega para várias crianças e diz... eu vou lhe dar um marshmallow, um doce agora. Mas se você esperar um pouco e não comer ele agora, depois você vai ter 2. E aí você vê qual a criança que é mais impulsiva, qual que é menos impulsiva, qual que consegue esperar, qual que não consegue esperar. Então, assim, você trabalhando, construindo as suas experiências de vida e essas coisas ao longo do tempo, você vai formando sua personalidade. O adulto que desenvolve, a pessoa que desenvolve o transtorno de personalidade borderline, ela seria um adulto que desenvolveu ao longo da infância e da adolescência uma personalidade complicada, uma personalidade mais transtornada, é uma personalidade imatura, digamos assim. Ela é como se fosse aquela criança impulsiva e egoísta que não conseguiu amadurecer e se tornou um adulto dessa forma. E aí ela tende a sentir as coisas de uma forma mais intensa, né? Todos os acontecimentos, todas as rejeições, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. O mundo não gosta de mim? Exato. Tipo assim, se alguma pessoa não fez o que eu esperava ou não me acolheu da forma como eu esperava, eu me sinto rejeitado de uma forma muito intensa, eu me sinto abandonado de uma forma muito intensa, o que não... mais do que o normal, porque se eu queria que você me acolhesse de uma forma, mas você não fez isso, enquanto adulto, eu falei, tá bom, então eu supero isso, não vou morrer por causa disso, né? Claro. Mas se você tem um transtorno de personalidade borderline, aquilo vai ser intenso. Vitimização envolve também, tá nesse contexto também. Então, essa questão do vazio crônico, do sentimento de abandono, da intolerância a frustrações, né? Baixa tolerância, né? Tudo que me frustra, eu não consigo suportar, eu não consigo tolerar. Isso é o sintoma de... Isso é o transtorno de personalidade borderline. Borderline. Né? A pessoa com uma baixa tolerância à frustração, a uma personalidade matura.
Então, não é... A personalidade não é uma coisa que a pessoa é hoje e não é amanhã. Ela não está, ela é. Digamos assim, né? Tipo, ela não está deprimida, ela não está eufórica. Ela é assim, é a forma de ser, é a forma de ver o mundo, é a forma de sentir, é a forma de enxergar, é a personalidade. A pessoa, isso é uma coisa perene e constante na vida da pessoa. No bipolar, o que é que vai ter diferente? O bipolar, a pessoa não é assim. A pessoa está assim. A pessoa tem fases da vida, momentos, episódios. O transtorno bipolar, a pessoa tem períodos de... O que define o transtorno bipolar é você já ter tido na vida algum episódio de mania ou hipomania, podendo ser psicótico ou não psicótico. O que seria a mania? A mania seria o contrário da depressão. Na depressão, a pessoa tem falta de energia, a pessoa tem aquele nível de energia muito mais baixo, a pessoa tem a libido mais baixa, né? Tende a ter uma falta de libido, de desejo sexual. A pessoa, ela tem o humor deprimido, né? Ela tende a se isolar socialmente, ficar mais isolado. Ela tende a falar pouco. Ela tende a não ter prazer nas coisas que gostava antes. Antes eu gostava de ir pro cinema, antes eu gostava de sair com meus amigos, antes eu gostava de ir para uma praia. Agora não gosto mais, tanto faz, tanto fez, não quero mais ir no cinema, não quero mais ir na praia, não quero mais fazer nada. Isso chama anedonia, né? Falta de prazer nas coisas que antes gostava. Isso é depressão. Isso você pode adquirir ao longo da sua vida. Depois de adulto, você pode ter um episódio de depressão. Sim. E aí a mania vai ser o inverso disso. Vai ser a pessoa que tem excesso de energia, a pessoa que tem uma diminuição da necessidade de sono. Na depressão, você costuma dormir e acordar cansado. Na mania, você dormiu 3 horas e você acorda cheio de energia, numa pilha alcalina. Super descansado. Descansado, talvez não fosse a palavra mais adequada, porque você não está em paz, você não está sereno em paz, não. Você não tem uma paz, não. Ela tem uma agitação, uma aceleração. Tá. Mas ela tem um nível de energia muito grande, ela tende a ter uma aceleração do pensamento. Na depressão, o pensamento tende a ficar mais lento. Na mania, o pensamento fica muito acelerado. Você é tão acelerado que você começa a falar uma coisa, não termina, já começa outro assunto, já não termina, já começa outro. Então, a fala também tende a ser acelerada. A pessoa tende a falar em excesso, falar demais. A libido também está exagerada, então você começa a ter atitudes de risco, se colocar em risco, até atitudes, talvez, de promiscuidade, porque... A libido está muito alta. Está muito alta. Você perde a noção do perigo, você perde o medo, você perde o medo das coisas. E você pode desenvolver, inclusive, sintomas psicóticos de delírios mesmo. Geralmente são delírios de grandeza ou delírios religiosos. Delírios de que eu posso isso, eu faço aquilo, ou... aquela questão, eu sou uma pessoa importante, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou o presidente do Brasil, eu tinha um paciente que dizia que ele era o diretor do esporte e o diretor do hospital que eu trabalhava, e que se eu não fizesse ele ia me demitir, porque ele era o dono do hospital. Mas assim, então você costuma ter delírios de grandeza, delírios... ou delírios religiosos também é considerado delírio de grandeza. E aí, isso é a questão da mania. Então, o bipolar, se você dá um remédio, você remite os sintomas. Ele responde bem à medicação, porque ele não é assim, ele está assim. Então... ele está numa fase de mania, você dá uma medicação, ele sai da mania.
Ele tá na depressão, você dá a medicação, ele sai da depressão. Às vezes o mais difícil do bipolar é deixar ele equilibrado, nem num polo nem no outro. Porque você tira da mania, ele vai para a depressão. Se tira da depressão, ele vai para a mania. E deixar no meio do caminho, no equilíbrio, é o desafio do tratamento do bipolar. Deixar você em paz, sereno, nem numa fase nem na outra. Mas a pessoa está... Então, a diferença é, o bipolar, ele está assim. O borderline, ele é assim. São coisas diferentes. Doutor, insônia, que vem atrapalhando a vida de tanta gente, né? Você pode ter insônia e não estar depressivo? Ou insônia está atrelada à depressão? Tá? É um sintoma também de depressão. Insônia, ansiedade. Então, insônia, normalmente, diria que em 90%... Existem os transtornos de insônia primários, né? Que é a insônia com nenhum sintoma psiquiátrico junto. Mas é a minoria, a rara minoria, na grande 99% das vezes, a insônia ela está incluída, ela é um sintoma já de algum transtorno psiquiátrico. Ou ansiedade, ou depressão. Tanto depressão quanto ansiedade podem cursar com insônia. E geralmente a insônia faz parte de um transtorno psiquiátrico, assim. Ela pode não ser, mas na maioria das vezes ela é. Entendi. E aí é complicado, né? Tem muita gente que sofre. Aliás, você não poder dormir é uma barra. Você querer dormir, ver todo mundo da sua casa dormindo e você ali com a mente acelerado. Quando vem conseguir fechar os olhos, 1 hora de sono, 2 horas no máximo, né? Uhum. E isso aí leva até a irritação, né? O dia todo, né? Uhum. Fala pra gente aí, quais os meios de canais de prevenção ao suicídio que a gente possa buscar, além da ajuda profissional? Existe algum meio, livros, além de religiões, como o senhor citou aqui, algum meio para que a gente possa ajudar as pessoas a não fazer parte dessa estatística? Eu diria que buscar ajuda de uma forma geral, né? Inclusive, a frase do cartão lá daqueles adolescentes que estavam lá no velório do Mike. Do Mike. Que dizia, peça ajuda. Peça ajuda, isso. Né? Peça ajuda. O problema é que muitas pessoas, elas ficam sem esperança, né? Entra na desesperança, acha que não vai adiantar pedir ajuda para ninguém, não vai fazer nada, e ela muitas vezes não fala, assim, não pede ajuda. Então, estimular a pessoa com depressão, a pessoa com algum risco de cometer o suicídio, assim, estimular ela a pedir ajuda. Pedir ajuda de um familiar, pedir ajuda de um amigo, pedir ajuda profissional. Então, saber pedir ajuda evita muitos casos. Doutor, a questão do seu consultório, né? Quais os casos mais difíceis, assim, que o senhor já presenciou? Assim, já atendeu alguém no estágio, assim, decisivo mesmo a cometer, e o senhor conseguiu reverter, tirar essa ideia da cabeça da pessoa, do paciente? Já vários casos. É difícil dizer um caso mais grave, porque a gente só bronca, lida com muitos casos graves. Então, não tem um caso, tem vários casos. E é interessante. Existe uma discussão, não aqui no Brasil, não tem tanto, mas em alguns lugares, quando se fala, por exemplo, da questão de eutanásia e tal, a pessoa está lá deprimida, sofrendo, por que não deixa ela se matar? Ou por que ela não ajuda ela a se matar, né? Talvez isso iria parar o sofrimento dela, mas
Mas aí você faz uma reflexão. Essa pessoa que quer fazer isso, ela está com livre-arbítrio? Ela está em condições de decidir? Ela está doente. E essa doença afeta a capacidade dela discernir, né? Afeta a capacidade dela de entender, de decidir, né? De entender, de decidir, de enxergar o mundo de uma forma saudável, de enxergar a si mesmo de uma forma saudável, né? A pessoa que está com depressão, ela é como se ela estivesse usando um óculos que faz ela ver tudo cinza. Ela Sim. não vê as cores da vida, não vê as cores das coisas. Então, ela está enxergando tudo distorcido. Então, isso é uma doença. E aí eu não posso considerar que a pessoa tem capacidade de escolher alguma coisa. Tem que considerar que isso é uma doença. E aí a gente trata... E não é só uma doença, é uma doença que tem tratamento, né? E a gente percebe que a gente consegue realmente tratar e consegue fazer... É claro que tem os casos de depressão refratária, de depressão resistente ao tratamento, que é difícil de tratar. Mas na São aquelas pessoas que não aceitam o tratamento, não aceitam que estão depressivas, é isso? Não é que não aceita. É que as medicações e o tratamento acabam não sendo tão eficazes para o caso dela. Mas ela tem... Olha, é muito difícil uma pessoa que não melhorou nada. Alguma melhora ela tem. E tem muitos casos que a pessoa remite os sintomas completamente. E aí ela volta a enxergar as cores da vida, né? Ela volta a enxergar a beleza da vida. E ela consegue ser feliz e levar uma vida normal. Mas isso paralelo também com a questão para ajudar na saúde mental, né? A questão do exercício físico, né? Buscar também a religiosidade, né? Sim, sim. Paralelamente para que possa dar suporte ao tratamento. Isso. Perfeito. Doutor, a gente falando aqui logo no início, antes de começar a nossa entrevista, sobre a questão do advento do IA, né? Hoje está tão em voga, tem pessoas que consultam o aplicativo para tudo na vida, né? Uhum. E o mais absurdo hoje é, a gente vendo ontem numa reportagem, que as pessoas estão procurando o IA como profissionais, né? Para psicoterapia. Exatamente. Como é que... Então, eu acho que isso acaba sendo aquilo que eu já falei, a dificuldade de acesso, né, que a gente tem muitas vezes a conseguir um profissional, muitas vezes, na maioria das vezes, até por questões financeiras mesmo. E aí as pessoas ficam tentando formas alternativas de fazer uma psicoterapia aí que não é muito eficaz ou que pode até ser prejudicial. Sim. Que é a questão de fazer psicoterapia com inteligência artificial. Exato. Com chat GPT da vida. Né? Não é um programa que foi feito para isso. O computador, a inteligência artificial, ela não tem a empatia de um ser humano. Então... O entendimento emocional. O entendimento emocional. Então, ela não pode inclusive ser ruim. Pode até ser maléfico para a pessoa que está buscando essa forma de tratamento. E aí não é indicado mesmo, assim. A programação, o programa, ele não é um ser humano, ela não tem a empatia de um ser humano. Não... Mas as pessoas estão ficando tão ficcionadas nessa sigla IA, né, que consulta para tudo, né? E o mais absurdo é isso, substituir um profissional para tratar do seu estado depressivo, bipolaridade, por aí vai. Uhum. Doutor, toda vida importa, toda vida vale a pena, se precisar, peça ajuda. É isso, né? Exatamente. Essa sociedade que a gente está vivendo hoje, essa geração que a gente sente uma pena enorme, né? Por estar, vamos dizer assim, não é uma geração doente, mas é uma geração que está fadada mesmo a essa doença do século, que é ansiedade, depressão. É uma pena isso, né, doutor? Isso, a gente tem que buscar uma forma na sociedade de, além de tratar, prevenir.
E uma forma de prevenir é tentar retirar as causas, né, da doença mental. As causas modificáveis, né? Porque na doença a gente tem os fatores que não é possível modificar, muitas vezes fatores genéticos, mas a gente tem os fatores que é possível de modificar, que são os fatores ambientais. E aí, modificando os fatores ambientais, a gente consegue tanto evitar gatilhos para doenças mentais, como ajudar a tratar as pessoas que já possuem a doença mental. E aí, socialmente falando, né, os pais cuidar e fiscalizar mais os filhos em questão à internet, né? Sim. Evitar tempo de celular, de tela, fazer mais atividades físicas. Os pais dar mais atenção aos filhos, às crianças e adolescentes. Que a adolescência, eu cresci sempre ouvindo dos mais antigos que é a fase complicada, aborrecente. Adolescente é aborrecente, é a fase mais difícil que tem, né? Porque conflitos de entendimento, de aceitar as coisas. É essa fase que a gente tem que ter mais cuidado, né? Continua sendo. Acho que vai ser assim eternamente, durante toda a humanidade, né? Exato. Tem que ter muito cuidado. E aquelas pessoas que tentaram uma vez e que, graças a Deus, não deu certo, é possível, sim, tirar essa pessoa dessa estatística de que há a probabilidade de tentar novamente dar certo. Exato. A gente tem como tirar isso, né? Tem como tirar. E, né, graças a Deus existe... eu ouço bastante pessoas que já tentaram e que hoje falam: cara, como eu me arrependo daquilo que eu fiz. Exato. Sabe? Como eu me arrependo, como eu não faria de novo, como eu estava vendo as coisas de uma forma distorcida na época que eu tentei aquilo. Sim. E hoje eu vejo tudo diferente e eu não faria de novo. Então, dá uma alegria de ouvir isso, sabe? Eu imagino. Doutor, muito obrigado. Quais os canais que a gente pode... seu Instagram? Eu tenho um Instagram, Dr. Milton Psiquiatra. Não, esse é meu e-mail, na verdade, né? Peraí, tá. deixa eu... eu não... Vamos para a filinha. Vamos para a fila aqui, porque eu não quero dar um Instagram errado. Porque no seu Instagram a gente... Não, é Dr. Milton Mendonça. Seu Instagram. Só que é meu Instagram. Só que é Mendonça sem cedilha, né? Não, tudo bem. DR de doutor, né? Isso. Dr.Milton Mendonca. Isso. Dr.Milton Mendonca é meu Instagram. É o Instagram. E aí no Instagram lá tem vários vídeos educativos. Isso. Tem vários posts e você assistindo os vídeos, você já consegue tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. E aí também tem um contato do consultório, o endereço. No Instagram você consegue acessar tudo. Então, de segunda a sexta, nós temos o psiquiatra Milton Mendonça, Dr. Milton Mendonça, e aos sábados é o clínico. Não é isso, né? Mas às vezes eu sou psiquiatra no sábado também, depende da semana. Depende da semana, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença. Tem algum livro? Você tem algum projeto de escrever algum livro? Não, por enquanto não tenho. Ainda não passou pela sua cabeça. Ainda não passou. Na verdade, eu não tenho nem tempo para isso. Eu estou terminando o mestrado agora. E aí o meu foco é o mestrado aí, concluir isso daí. Perfeito. Gente, estivemos aqui com o Dr. Milton Mendonça. Lá no Instagram você procura doutor, né? Dr. Milton Mendonça, claro, sem cedilha, Mendonca. E lá você vai seguir, você vai ter muita coisa bacana, muitos conteúdos, vídeos, vai tirar muitas dúvidas também, né, doutor? Exato. É isso aí. E pode falar no direct lá que eu respondo. Que bacana. Eu já estou seguindo, faça isso também. E é isso. Espero que tenham todos gostado aí desse bate-papo de conscientização para esse mês que é tão importante, né, doutor? Isso. Setembro Amarelo, né? Que a gente possa, nesse bate-papo aqui, ter colocado uma sementezinha na sua cabeça que de repente está nos assistindo agora, de madrugada, pensando em besteira, e que você tenha tirado algum proveito
desse nosso assunto aqui, tá bom? Espero que tenham todos gostado. Aí se inscreva aí no nosso canal e a gente também está aqui no Spotify. Alguma mensagem para os seus amigos, para os seus telespectadores? Fique à vontade. Não, acho que a mensagem é o que a gente passou aqui. A mensagem principal do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Não hesite, não faça besteira, não pense muito, só peça ajuda. Peça ajuda e busque o tratamento e não tenha preconceitos. Exatamente, sem preconceitos. Perfeito, doutor. Foi mais uma edição, mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Espero você até a próxima edição. Um abraço. Um abraço.